outorga de título de doutor honoris causa post-mortem a Paulo Freire. Quero lembrar que a Semana Universitária, que se inicia em 5 de outubro, 5 de outubro, é dedicada a Paulo Freire, que se não fosse no dia 19 agora, completaria 90 anos, né? Então, a iniciativa é da Faculdade de Educação, Física e Educação, faça isso, e o relator é o conselheiro Noraíro. Boa tarde, mais uma vez. Eu quero dizer que, em primeiro lugar, que eu me sentido muito honrado, senhor presidente, por essa indicação de, não sei se estaria à altura de ser o relator do processo dessa envergadura. Quer dizer que alguns matemáticos pediram que fosse para matemática. Mas não podia ser para chefe do departamento. Mas eu acredito que falar de Paulo Freire, né, eu não poderia me estender muito por não ser uma pessoa tão ligada a Paulo Freire, mas tenho exemplos bonitos sobre o método de Paulo Freire. Convivi com um senhor que foi quase meu segundo pai, trabalhou com meu pai durante 40 anos, foi alfabetizado em 3 meses. E ele sabia fazer conta, publicar madeira, regular serras de uma maneira tão assim, prática. E toda a matemática que ele sabia, manipulação aritmética, se deveu a esse período que ele teve de 3 meses de estudos. Então, eu valorizo muito o método Paulo Freire, além de valorizar todo o trabalho que ele fez como ser humano, como educador. Enfim, acho que o parecer é um resumo bem resumido do que consta do processo. Parabenizar, inclusive, o professor Hernando Rezes, do Centro de Memória Viva da Faculdade de Educação, pela iniciativa, que foi quem deu início ao processo, através de um expediente encaminhado à direção da faculdade, a professora Carmen Nise, em 22 de agosto. E o processo está muito bem instruído, né, com memorial bastante significativo da base existencial e história de vida do professor Paulo Freire. Então, eu, na verdade, até aprendi bastante. Eu resumi no meu parecer o trecho que foi o embasamento do relato do professor Carlos Alberto Lopes de Souza, que relatou o processo no Conselho da Faculdade de Educação e que eu acho que resume bem, né, a essência desse meu parecer. Então eu gostaria de pedir licença para reproduzir justamente esse trecho do relato do professor Carlos Alberto. Cumpre dizer inicialmente que a proposição do título de doutor honoris causa post-mortem é apresentada pelo professor Dr. Herculano da Silva Reis, da FE, coordenador do Centro de Memória Viva, Documentação e Referência em Educação Popular, Educação de Jovens e Adultos e Movimentos Sociais do IDF, da FE-UNB, em tempo e espaço histórico e oportuno, tendo em vista o tema da Semana Universitária da UNB de 2011. 90 anos de Paulo Freire, um marco para a reflexão sobre os rumos da Universidade Brasileira. Esse aspecto extrínseco à análise formal da proposta sinaliza o reconhecimento do legado histórico, social, político e cultural e acadêmico do educador Paulo Freire no cenário nacional e internacional. Aliás, como supracitado, no plano internacional, por iniciativa da UNIGRE, Paulo Freire recebeu o prêmio Andrés Bello, da Organização dos Estados Americanos, OEA, como educador do continente de 92. Do ponto de vista intrínseco, a análise formal, em 2 anos, parece aí, e de mérito da proposta, como prescreve a Resolução número 003 de 87,
O processo atende e destaca as amplas informações bibliográficas sobre o indicado e destaque aos pontos particularmente relevantes para o tipo. Fecha aspas, continua mais um trecho, abre aspas. A análise documental indica claramente e de forma precisa a produção do educador Paulo Freire, seus títulos e a sua contribuição no campo educacional. A contribuição do educador Paulo Freire não se restringe ao campo da formação e pedagogia, amplificando-se a formação de inúmeros professores, professoras e educadoras populares do Brasil e mundo afora. Continua, fecha aspas. Então eu acho que esse trecho resume, né, de maneira bastante significativa todo o processo. Para citar, né, parte do que a gente observa, mérito nacional e internacional, a atitude de Paulo Freire, tem aí um resumo do reconhecimento, né, do mesmo, mediante 28 títulos de doutor honoris causa, recebidos de universidades em 11 países, das quais 10 brasileiros e 7 norte-americanos, 3 títulos de professor emérito, sendo 2 no Brasil e 1 nos Estados Unidos, cidadão honorário em 10 cidades brasileiras, homenageado com reconhecimento fraterno na cidade de Los Angeles, Estados Unidos, e Cochabamba, na Bolívia, 12 prêmios recebidos em 7 países, 7 medalhas recebidas no Brasil, Portugal e Suíça. De modo que, tendo em vista a imensa contribuição que representa a obra deixada por esse eminente educador em prol da filosofia, da paz, da pedagogia e, consequentemente, do melhor entendimento entre as pessoas, considero plenamente satisfeitos os requisitos constantes do Regimento Geral da UNB para a concessão dessa honraria. Assim sendo, recomendo a este Conselho Universitário a atribuição do título de doutor honoris causa post-mortem a ora proposto, como reconhecimento institucional da Universidade de Brasília pelo magnífico e decisivo legado do professor Paulo Freire nesta oportuna ocasião dos seus 90 anos de nascimento. Gostaria de dizer também que eu fiquei sabendo essa semana que em Genebra tem um restaurante que serve um prato chamado Paulo Freire. Não sei se por conta das várias passagens de Paulo Freire pela Suíça, mas ou por também o professor Moacir Gardotti, que é o atual diretor do Instituto Paulo Freire, também se doutorou em Genebra. Né? Então, um dos dois. De qualquer forma, né? Interessante essa. Bem, esse é o meu parecer, de maneira resumida. Então está em discussão. Boa tarde. Bom, eu fico um pouco emocionada com esse parecer, com esse momento. Eu acho que é mais do que pertinente. O Paulo Freire merecia, era necessário que a Universidade de Brasília fizesse essa homenagem, até porque eu acho que eu não vi nenhum educador que tenha 28 títulos de honoris causa no mundo. Muito pouco, nunca vi nenhum. Por outro lado, também sentia isso, porque eu sou a fã número 1 de Paulo Freire. Cuba deve a Paulo Freire toda a trajetória de educação que nós temos hoje. Porque, pelo menos, Paulo Freire foi que nós eliminamos o analfabetismo em Cuba. E ele, até hoje, nossas crianças têm um amor imenso por Paulo Freire, conhecem a biografia dele, conhecem a vida dele. Então eu acho muito necessário essa homenagem, só uma pena que seja uma homenagem pós-morte. Eu acho que ele merecia, em vida, ele não pretendia nada disso, mas merecia essa homenagem. Então é isso que eu queria, estou plenamente de acordo com essa distinção para Paulo Freire. Eu acho que o Paulo Freire é uma referência de tudo que nós aprendemos em relação a essa atitude do outro. Ele tem não só a pedagogia do comigo, que ele fala para pobres e sem esperança de futuro,
né? Não só os povos da América Latina, do Brasil, mas os povos da África, onde ele fez a alfabetização debaixo de árvores. Então, é aquele brasileiro que ninguém pode esquecer, que devia ser estudado nas nossas escolas, sabe? Eu acho que nós estamos perdendo um pouco a referência dos nossos heróis. É o herói da pátria, não é? Porque ele acabou com o analfabetismo e também deu às pessoas uma visão de mundo, uma referência da sociedade, uma referência da cidadania, né? Porque a educação de Paulo Freire é uma educação cidadã. E o Instituto Paulo Freire faz trabalhos maravilhosos, não só o Moacir Gadotti, como todos os outros que estão lá, da Escola Cidadã, o projeto político-pedagógico cidadão, em que a escola tem que montar para poder trabalhar todas as instâncias de formação dos alunos, seja na educação básica ou superior. E, então, eu acho que nós, a Universidade de Brasília, hoje, estamos apenas dando a ele o mínimo que ele merece, né? É o mínimo, porque é um desses cidadãos brasileiros que são inesquecíveis pela história, por tudo que se sacrificaram. Ele saiu pelo mundo porque foi obrigado a sair pelo mundo. Ele foi um dos mais atingidos pela ditadura militar, não se deixou vencer. Se não pode ser no Brasil, vai ser no mundo. E foi para o mundo. América Latina, África, Estados Unidos, passou, Europa, todo lado. A referência a Paulo Freire é uma homenagem que nós aqui fazemos hoje, né? Que eu acho muito bonito, porque significa que a nossa universidade se identifica com essa trajetória de educação cidadã. Obrigada, boa tarde. A Faculdade de Educação se sente assim, extremamente emocionada, motivada e responsável por encaminhar essa solicitação desse título que tanto merece Paulo Freire, que está vivo entre nós. A homenagem, embora seja pós-mortem, mas ele está mais pergunta presente entre nós. E dentro da sua obra, da sua vasta obra, dos seus prêmios, de tudo mais que já foi relatado aí, eu gostaria de destacar a importância de uma obra que eu chamo de uma pérola para nós professores, que é a pedagogia da autonomia. Não a pedagogia como um curso da pedagogia, mas a pedagogia como uma ciência para todos nós que abraçamos a profissão docente. Então, acho que esse é o grande legado que Paulo Freire nos dá e nos deixa e nos propicia para o exercício da nossa concepção e prática de educação. A faculdade agradece, se sente bastante envaidecida de estar à frente desse momento aqui na Universidade de Brasília, dessa concessão de título. Muito obrigada. Então, em deliberação, né, os que estão a favor da concessão se manifestem. Esse é o tipo de votação que não pode ser unânime. Eu gostaria de agradecer, eu sou representante dos docentes da FE, tenho certeza que todos, né, estão contentes, né, e gostaria de lembrar que ainda há muito trabalho pela frente, ainda há muitos analfabetos no Brasil, no Distrito Federal, inclusive, e que nós temos que tentar vivenciar esses princípios pedagógicos, esse legado de Paulo Freire, para que a gente tente romper com essa situação. Então, em nome da FE, eu agradeço. Nós vamos agora trabalhar no sentido de que a cerimônia possa coincidir com a semana universitária, né? Para que seja ela em si um dos eventos da semana universitária. Certamente será um evento marcante, né? Para uma universidade com vocação utópica, o autor de Pedagogia do Oprimido, da Autonomia, é também o autor pós-morte da Pedagogia dos Sonhos Possíveis, né? Então, acho que temos que percorrer esse caminho.